vez no Inside Business One, a G2 trazendo muita informação do SAP, conhecendo o SAP, ensinando processos, a gente mistura tudo isso, pessoal. A gente fala do SAP, fala de solução e também já acaba explicando para vocês como funciona alguns processos. Hoje estamos aí novamente com a Upertools, nossos amigos aí, Traud e Glauber, né? Tem mais gente aí também do time, mas o Traud e o Glauber vão se apresentar aqui. Gilberto, né, também está na sala com a gente, CEO da G2. Então vamos se apresentar todos? Vai lá, quem começa aí? Eu começo aqui, aí eu libero já para a Upertools, que hoje o show é deles, né, Roberto? Exatamente. A gente está aqui, a gente só fica de assistente de palco. Pessoal, boa noite. Como o Roberto falou, sou Gilberto, CEO da G2. A maioria me conhece por Beto, inclusive eu. Quando chamam de Gilberto, eu acho que estão chamando meu pai. Então, por favor, me chamem de Beto. Até meu e-mail é Beto. E aí, obrigado por todo mundo. A sala está cheia. Eu falei alguns nomes aí, não vou falar de todos, tem alguns que eu não conheço. Agradeço até a participação. E mais uma vez, a gente está com o nosso parceiraço, Upertools. Para quem estava ouvindo o nosso bate-papo antes, eles têm uma suíte de soluções para Business One muito, muito interessante. E é um parceiro que a G2 preza muito os módulos complementares, né? Que oficialmente chamam de add-ons, né? Mas os módulos complementares ao B1, a G2 preza muito qual parceiro que a gente pode colocar na nossa base, porque nós não queremos ter problema. E aí, às vezes, você tem algumas soluções, são boas, funcionam bem, foram bem desenvolvidas, mas a empresa não tem uma estrutura para suporte muito boa. Isso causa problema no cliente e aí impacta na G2. Ou vice-versa, o produto é mais ou menos, mas a estrutura é boa, não adianta nada. A Apertus não, a Apertus é um parceiro que conhece de B1 há mais tempo até que a G2, tem 1 ano a mais do que a G2 de Business One. Completaram 14 anos esse ano de empresa. E quando a gente apresenta, a gente já tem cases, nós já estamos trabalhando juntos, a gente já bateu cabeça juntos em algum cliente, e aí a gente pode ir para a nossa base e falar, pessoal, isso funciona, isso é bacana, isso tem suporte, a G2 consegue sustentar no nível 1. Então é um prazer estar com o Glauber e Traud aí e com vocês. Vamos ficar essa hora e pouco, vendo mais um módulo complementar. Obrigado a todos que estão por aí. Apertus, é com vocês. Obrigado, Beto. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Boa noite ou boa tarde, como vocês acharem melhor. Eu sou o Alessandro Traud, eu sou responsável por operações e à frente também da parceria com a G2. A Apertus é um parceiro SAP, com mais de 14 anos, né? Como mesmo o Beto disse, a gente fez 14 anos, umas 3 semanas atrás, bem no início do mês. E 14 anos também de experiência em soluções SAP Business One, né? E devido à grande atuação no segmento de indústria, a gente adquiriu um know-how de negócio bastante aprofundado, né? Que possibilitou a gente desenvolver essa suíte de soluções que é chamada de suíte BR1, que de fato certificada pela SAP também, para atender as demandas específicas de indústria e que o SAP Business One, por si só, ou atende de uma forma simples ou acaba não atendendo, né? Hoje a suíte ela contempla 2 pilares, que é o BR1 Produção, que a gente chegou a fazer uma apresentação no dia 10/6, né? Uns dias atrás, e hoje que a gente vai explorar o BR1 Importação, né? E a G2 é um parceiro super estratégico para a Apertus, a gente tem um relacionamento de mais de 10 anos aí, então isso fez com que a parceria se tornasse muito mais robusta, mais transparente, para a gente levar a melhor solução para vocês, tá bom? Glauber, se você quiser entrar para apresentar, agora fica à vontade. Maravilha. Boa noite, pessoal. Eu sou o Glauber, eu sou arquiteto de soluções pela Upertools e trabalhei alguns anos com o BR1. A Upertools está com 14 anos, eu estou indo para 12 anos, sempre trabalhando com a suíte do BR1. E aí é uma suíte que agrega bastante valor ao SAP, né? Como o Traud disse, nós estivemos alguns dias atrás falando de produção, módulo avançado de produção, e aí hoje vamos falar do módulo avançado de importação, né, ou compras internacionais. Bom,
acredito que, né, nós temos algumas empresas na sala, algumas pessoas representando algumas empresas, que talvez já façam processo de importação sem o uso de algum módulo, né? O Business One é capaz de atender, de certa forma, um processo de importação sem o uso de um módulo específico de importação como o BR-One, mas aqueles que usam vão concordar comigo. O processo fica muito manual, muito solto, com muitos lançamentos sendo feitos manualmente, lançamento contábil, então de uma maneira muito desconexa, trabalhosa e também suscetível a erro, né? Suscetível à falha humana aí de um processo de importação montado na mão. Tá? O BR-One ele vem justamente para trabalhar com todos os documentos padrões do SAP, né? Não fazer nada por fora, não fazer nada em tela fora do SAP, realmente trabalhar com a documentação do SAP, documento de compra, documento de nota fiscal de entrada, realmente aproveitar o máximo do que o próprio SAP já oferece de ferramentas, só que ele vem agrupar tudo isso e deixar de uma maneira muito mais fácil, muito mais automática. Tá? Então, o módulo de importação, BR-One Importação, ele está aqui dentro do próprio menu de compras do SAP, tá? E dentro aqui nós temos o processo de importação. Tá? Um documento a mais aqui que vocês vão ver que ele faz muita coisa aí para ter apenas um único tópico de módulo aqui no menu de compras. Tá? Bom, tudo nasce da mesma forma que uma compra nacional, então o nosso pedido de compra para um fornecedor estrangeiro, ele nasce aqui dentro do pedido de compra mesmo. Então eu tenho lá o meu fornecedor que está lá fora, trabalhando, né, multimoedas, e eu coloco o pedido de compra para ele aqui no SAP na moeda estrangeira. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, está sendo colocado um pedido em dólares. Tá? Poderia ser euro, poderia ser qualquer outra moeda, mas justamente trabalhar com a moeda do parceiro, a moeda estrangeira. Tá? Dessa forma, e aí vocês vão ver que na sequência os documentos vão trabalhando sempre na moeda estrangeira até que haja a nacionalização. Desta forma, o próprio SAP controla a variação cambial, toda a parte contábil que tem que ser feita também, a gente tem ela certinha, resolvida pelo próprio SAP. Então, o primeiro documento que nós temos, pedido de compra para o meu fornecedor, colocado na moeda estrangeira. Tá? Este documento, nós vamos lá agora acessar o processo de importação do BR-One. Então, está aqui a tela do BR-One, mesmos padrões visuais dos documentos SAP, né? Como vocês, se alguém participou do processo de produção também viu isso, o mesmo padrão visual de telas do SAP. Nós temos aqui, então, o processo de importação e essa primeira aba de processos, ela é a aba que vai nos orientar do primeiro documento até o último documento que nós vamos inserir aqui nesse processo de importação. Então, passando aqui por todos eles, o primeiro, esse processo de importar o pedido de compra, que eu mostrei para vocês lá colocado em moeda estrangeira, para dar início no trabalho aqui dentro do módulo. Depois, a possibilidade de colocar adiantamentos para o fornecedor, adiantamentos para o despachante, a emissão da invoice, quando ela acontecer lá fora, a nacionalização, quando realmente o material, tivemos a DI e o material chegou no Brasil, né? As notas fiscais aqui à direita de transporte, o material chegou, ele é maior do que um container, então nós temos que emitir uma nota fiscal para ele subir do porto por container, né, para acompanhar a carga. Então as notas filhas, algumas pessoas chamam dessa forma, notas filhas, a emissão está aqui, nota fiscal de transporte. O material, o recebimento físico, né, chegou na empresa, entrou nos portões da empresa, vamos disponibilizar esse material para ser conferido, feito qualidade, ser utilizado na produção ou ser distribuído, recebimento físico. As despesas de importação que vão ser agregadas depois, né, que tudo isso já aconteceu, o material já está no estoque e eu quero reavaliar ele, acrescentar os custos que chegaram via despesa de importação. A emissão de nota fiscal complementar, caso eu queira emiti-la,
e o fechamento de numerário, entre o que eu adiantei para o meu despachante lá no terceiro processo e agora, ao fim de todas as despesas, ao fim de todos os impostos, tudo isso pago, o meu fechamento com o despachante, se eu devo dinheiro para ele ainda, ou de repente adiantei demais, ele é que me deve, tem que me estornar um valor, um numerário. É essa última etapa aqui, é o fechamento de numerário. Tá? Então, a primeira etapa é o processo de importar o pedido. Aqui eu já estou com um processo completo, né, para mostrar para vocês. Eu tenho o meu fornecedor, eu tenho o despachante, né, o meu segundo parceiro de negócios aqui. Estou trabalhando tudo em dólares. Importei o pedido para cá. Eu posso importar múltiplos pedidos, né? No meu exemplo aqui, eu importei um só, mas eu poderia importar 2, 3, 10 pedidos, quantos forem compostos nessa invoice, né? Nesse processo de importação. Aqui eu tenho na aba itens um resumo, cada item que eu estou importando, então cada produto, as quantidades, os pesos, o valor FOB, os volumes, então todos os dados, NCM, todo o detalhe, produto a produto, está listado nessa aba aqui, bem como esse é um processo de importação, um exemplo, que eu já fui até o fim dele, né? Já fui até o fechamento numerário, que é a última etapa, as despesas que vão sendo rateadas, linha a linha, produto a produto, e no final, calculando aqui o meu fator de custo. Então, para cada produto dessa primeira linha que eu compro, no final, agregando todas as despesas, todos os rateios, chega a um fator de 1,02. Então, né, se eu for fazer uma próxima importação, óbvio que eu vou ter outras despesas, pode ser que isso varie, o fator de uma importação para um item não seja exatamente o para outro, mas muitas empresas usam esse fator, muitas vezes para formar custo, tudo mais. Então, pega o valor que eu estou comprando um material lá fora na moeda estrangeira, aplico o fator, tem uma correção de mais ou menos quanto vai custar minhas despesas para trazer o material para cá, dólar de hoje, real, etc. E eu tenho um valor de venda, uma estimativa mais próxima ali de por quanto o material vai chegar aqui depois que eu importar ele. Tá? Então, esse fator de custo serve para isso, ele vai sendo calculado automaticamente conforme eu agregue as despesas aqui, todos os custos que eu tenho envolvido. Bom, então, essa é a primeira etapa. Fiz a importação do pedido, o pedido está aqui, né? Os pedidos estão aqui disponíveis, já começo a ver os detalhes aqui produto a produto. Depois, a segunda etapa, clico aqui em adiantamento de fornecedor, vou pegar aqui o que eu já tenho lançado, está lá o meu adiantamento a fornecedor feito na moeda estrangeira, né? Fiz ele, paguei, obviamente estou pagando, está saindo o meu valor em reais, convertendo a taxa desse documento. Tenho lá o meu documento, adiantamento a fornecedor. Nesse exemplo, eu fiz o adiantamento de 50% do valor total. Tá? Então, eu posso fazer tanto o adiantamento vinculado ao meu pedido de compra, né? Fiz o pedido de compra, faço o adiantamento vinculado a ele, quanto o módulo também me permite fazer um adiantamento avulso. De repente, eu ainda não sei exatamente o que o fornecedor vai conseguir embarcar, então eu faço um adiantamento para ele só de valor, né? Vinculo o adiantamento de valor aqui no processo de importação. Até o momento da invoice, eu ainda consigo ajustar, consigo voltar aqui no processo da importação do pedido e trocar os itens. De repente, ele não consegue, ele muda de ideia, ele fala, olha, esse terceiro item eu não posso te entregar, então eu removo aqui, né? Eu não tô te mandando na invoice, porque eu não consegui ficar pronto, então eu removo ele, ajusto. Então, enquanto eu estou antes da invoice, eu posso ajustar, ou fazer mais adiantamentos, posso reduzir os pedidos, tenho toda uma manutenção que eu possa fazer aqui. O meu processo está completamente em aberto ainda. Tá? A partir do momento que ele emitiu a invoice lá fora, já embarcou, não tem mais nem porquê o processo ser editável. Então, adiantamento para fornecedor, faço quantos forem necessários aqui e tudo bem. Vou mostrar para vocês depois o mapa de relações, esse documento vai aparecer lá. Faço adiantamento para o despachante, então aciono aqui, digo quanto é que eu vou adiantar para o meu despachante e pago o valor.
Nesse caso, por trás dessa documentação aqui, o BR-1 está lançando um lançamento contábil, né? Então, aqui a interface do BR-1 ela é simplificada, ela fica fácil para o usuário lançar esse adiantamento para o despachante. Por trás disso, o próprio BR-1 já está fazendo o lançamento contábil e resolvendo essa complicação aqui, tá? Bom, o próximo passo, a emissão da invoice, né? E aí aqui a emissão da invoice também ainda em moeda estrangeira. E aí a gente pode observar um resumo aqui, vendo o mapa de relações, vendo lá desde o nascimento do pedido, a invoice, o adiantamento que houve para ele, o contas a pagar, e até esse momento todos os documentos em moeda estrangeira, o SAP cuidando da variação cambial, tudo isso resolvido contabilmente também, tá? Bom, voltando aqui para o nosso processo. Próximo passo, nós temos aqui a nota fiscal de nacionalização. E para fazer a nota fiscal de nacionalização, nós temos a agregação das despesas, né? Eu posso ter despesas ainda em momento de invoice, despesas custeadas ainda lá fora, ainda antes da emissão da invoice, e eu posso ter despesas na nacionalização. Na nacionalização é bem comum. Então, eu vou lá na aba despesas, e aí aqui eu posso informar despesas que eu tenha no momento de invoice, despesas que eu tenha no momento de nacionalização, frete, seguro, como é o exemplo que eu tenho aqui, marinha mercante, capatazia. Então, tudo isso é parametrizável e você diz qual é o método de distribuição, como é que você quer ratear essas outras despesas, né? Por peso, por volume, por total dos valores, etc. E aqui também se encontra o valor da taxa, né, a taxa de dólar, nesse exemplo, para o momento que eu estou emitindo a nota fiscal de nacionalização. Tá? Nessa aba de informações, eu tenho outras informações. São informações mais gerais, número da BL, data de embarque, data de chegada no porto, DI, data da DI, lacre, container. Então, todas as outras informações, as informações adicionais, eu venho e coloco nessa aba de informações. E uma aba de anexos, como é o padrão de todos os documentos SAP, para colocar qualquer tipo de anexo que seja necessário. Então, voltando aqui para o nosso processo, informei a taxa, informei as despesas, fiz o rateio, e aí clico no botão nota fiscal de nacionalização e o BR-1 emite a nota fiscal de nacionalização. Tá? Por trás de tudo isso existe uma parametrização toda completa, para que nós tenhamos os impostos, tudo corretos aqui dentro do SAP. Tá? Aqui vocês vão notar que o valor agora, como é uma nota fiscal de nacionalização, ele já está em reais. Tá? O BR-1 já foi lá, já converteu todos os valores, já rateou as despesas todas nas linhas, com a parametrização correta de impostos, né? E emitiu essa nota fiscal em reais. Agora basta fazer, né, remessa, retorno, etc., para o Cefaz homologar essa nota e está resolvido. Tá? Não precisa nenhum tipo de ajuste, ficar tentando acertar os valores, nada disso. Tudo é parametrizado, imposto de importação, etc. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês esse detalhe. Na aba imposto aqui, está lá resolvido todos os impostos certinho, usando a infraestrutura do próprio SAP Business One, ok? E aí, com isso, entregando as obrigações, tudo aquilo que está dependente dessa informação. Bom, próximo passo, emissão de nota fiscal de transporte, nem sempre é necessário, né? Porque, como eu disse, é só no caso do material ser mais do que um único transporte, ele ser, de repente, 2 containers, tem que subir com 2 caminhões, e aí cada caminhão tem que ter sua nota filha acompanhando aquela carga. Então, eu também clico aqui, ele abre a opção para mostrar o exemplo para vocês. Eu criei duas notas filhas, selecionei lá uma parte da carga, emiti essa nota aqui, selecionei lá outra parte dos materiais que chegaram, emiti uma segunda nota para movimentar. Nesse caso, é uma nota simbólica, né? Ela não tem nenhum reflexo mais contábil, né? Nem de estoque, nem financeiro, nada disso. É só uma proforma para poder o material subir realmente. Tudo isso está pré-parametrizado e emitir as 2 notas fiscais de transporte aqui.
Então, nós temos, próximo passo, o material chegou, né, na empresa, fisicamente agora, desde o momento em que eu emiti a nota fiscal de nacionalização, o produto contabilmente já é propriedade da empresa. Então, se eu olhar nos estoques, a partir do documento de nacionalização, ele já caiu lá nos depósitos da empresa. Nós temos aqui, por trás da parametrização, um depósito de trânsito, tá? Que é parametrizado por filial. Então, no nosso exemplo aqui, está lá o nosso estoque para esse apoio, esse estoque em trânsito, tá? Importações em andamento, o meu depósito 7 aqui de exemplo. Num primeiro momento, é nesse depósito que o material fica alocado. Então, ele já é propriedade da empresa, contabilmente já é propriedade da empresa, aqui no estoque do SAP ele já consta, mas ainda não está no depósito disponível para movimentação, para vender, etc. Né? Todo mundo já sabe que ele está para chegar. Esse documento que nós temos aqui de recebimento de mercadorias, por trás dele vocês vão notar, eu fiz dois recebimentos desse, e por trás disso o BR1 está lançando no SAP o documento de transferência de estoque. Então ele está tirando lá do depósito de trânsito e disponibilizando dentro do depósito, que agora eu posso consumir, posso produzir com ele, posso revender, etc. Então, esse é o recebimento físico, né, que nada mais é do que uma transferência entre depósitos no SAP. Depois nós temos a possibilidade de agregar outras despesas de importação. Então, temos aqui um exemplo também. Mesma estrutura daquela outra, as nossas despesas que aparecerem depois que o processo, depois que a nota já foi nacionalizada, né, acabaram aparecendo essas despesas, ok, eu lanço, por trás disso aqui, o próprio BR1 já está fazendo os ajustes contábeis necessários também, tá? Seja de lançamento contábil, de reavaliação, o BR1 já está resolvendo isso. A nota fiscal complementar, no meu exemplo, acho que eu não fiz nenhuma, está em branco aqui, nenhuma, não fiz uma nota fiscal complementar, também não é obrigatório fazer, né? E o último processo que nós temos é o fechamento de numerário. Tá? Essa é a última etapa do nosso processo de importação. Então, eu clico aqui e vejo, olha, eu adiantei lá para o despachante R$15.000, no final ele acabou pagando por todas essas despesas e impostos aqui, então eu devo para ele um saldo de 193 mil. Né? Tem que fazer uma transferência para ele disso, e como esse aqui já é um documento feito, eu já tenho por trás dele a contabilização que eu fiz quando eu cliquei aqui no gerar, ele faz o lançamento e aí eu já vejo lá o meu parceiro de negócio, o despachante, devo para ele, faço o processo padrão de contas a pagar do SAP e entrego esse valor lá para o despachante também. Tá? Eu tenho parametrizações para dizer se o despachante paga as despesas ou não. A gente tem cenários onde o despachante não paga as despesas. Então, isso aqui é um parâmetro global herdado por cada processo de importação, e aí você pode desmarcar ele aqui quando você começa as fases. Nós temos aqui o status de canal, né, para ir acompanhando, se é canal verde, que canal que está esse processo de importação, você pode ir acompanhando aqui, além lá de poder elaborar qualquer tipo de relatório, porque o processo de importação está dentro da própria base de dados do SAP, então totalmente integrado com os documentos aqui. Tá? Então, esse é o nosso passo a passo. Vocês viram que, apesar de existir um único documento chamado processo de importação, ele interage com todos esses documentos aqui, ele lança todos esses documentos de uma maneira bastante simplificada, né, que o usuário não precisa fazer na mão nenhum lançamento, nenhuma reavaliação de estoque, nada disso, basta ir acionando cada botão do processo aqui. Por trás disso, o BR1 está fazendo todo este controle necessário para a importação. Tá? Bom, eu discorri por todos os documentos aqui. Vocês veem que o modo, apesar do grande benefício que traz o módulo de importação, fazer
fazer a demonstração dele e até fazer a implantação e utilizá-lo no dia a dia é bem simples, tá? É bem prático realmente. Fiz todo o passo a passo aqui. Finalizado, acho que a gente abre para perguntas aí. Não sei se o Roberto já tem alguma coisa no chat. Albert? Oi, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, legal. Temos perguntas sim, tá? Na verdade, o BR1 acaba otimizando tanto a importação, né, que você condensa tudo num local, então fica mais simples a gestão, fica muito bom. Posso te colocar perguntas aqui? Fica à vontade. Legal, vamos lá. Vamos pegar a primeira pergunta que veio do Pablo. Nosso amigo Pablo Ramos perguntou: no momento da emissão da nota fiscal de nacionalização, vai haver a entrada, né, no estoque do SAP? Vai sim. No momento da nacionalização, é que acontece a entrada de estoque. Então, eu vou abrir aqui, só para explorar com vocês aí. Deixa eu habilitar aqui na coluna de depósito, não está visível. Puxar aqui para o lado direito. Aqui, ó. O depósito, esse depósito já está parametrizado para a filial, então ele entrou no depósito 7, que é o meu depósito de importações em andamento, tá? É um depósito transitório. Então, primeiro ele cai neste depósito transitório, já contabiliza, já reconhece estoque e tudo mais, e no momento que eu faço aqui, ó, o recebimento de mercadorias, do lado direito, ele faz a transferência, e do depósito transitório, eu escolho para onde eu quero enviar. Essa transferência ela é aberta para o usuário escolher qual é o depósito de destino. Você pode escolher qualquer depósito, pode escolher um depósito que passe por processo de qualidade ou que guarde já numa localização específica. Então, essa é a estrutura. Perfeito. Acredito que tenha respondido aqui o Pablo. Agora uma pergunta do Renê, mais uma outra do Renê. Boa noite, Renê. O Renê pergunta se o BR1 preenche os campos do EDOM fiscal, né, do Triple One, os dados da DI, adições. Preenche sim. A gente tem uma automação para preencher esses campos, sim. Isso usando o addon específico para o addon Triple One, tá? Para outros addons a gente não tem esse tipo de automação. Que bacana. Ele guarda a DI dentro do SAP, Glauber? Na DI completa, não. Você pode guardar como anexo aqui, né? Mas a DI completa não é guardado aqui. E já emendando nesse assunto também, não existe nenhuma integração direta com o Cisco Max, nem nada disso, tá? Porque a ferramenta ela é montada para atender as empresas que utilizam o despachante, né? Então, o despachante está resolvendo toda essa parte mais burocrática, e aí você usa esse processo realmente para controlar e agregar todos os custos de importação. Entendi. Muito bom. Vamos agora primeiro dar boa noite aí para o Pedro. Obrigado, Pedro, pela presença. Uma pergunta do Pedro, tá, Glauber? Queria saber como é feito o processo se for uma importação por conta e ordem, importação via trading. Tá. Bom, eu não tenho os detalhes aqui, eu sei que a gente atende esse processo, mas eu não vou conseguir descrever agora esse processo para ele. A gente pode, talvez numa sessão específica para ele, demonstrar isso, ele explicar como é que ele faz a contra-ordem, e aí a gente vai para o detalhe. Entendi. Tá bom. Eu conheço um pouquinho. Você quer colocar depois? Eu poderia até comentar contigo. Você acha melhor levantar o cenário todo? Eu acho que é melhor levantar o cenário completo. Tá. É um pouquinho específico. Exato. Concordo contigo. Concordo. Assim, o módulo atende a importação por conta e ordem, o módulo atende a importação de ativos, mas são cenários um pouco mais complexos, e aí seria mais interessante realmente a gente pegar o específico para ele. Caso todo. Tá, concordo. Perfeito. Outra pergunta, Jamila Rocha. Processos consolidados com mais de um fornecedor na mesma importação, como funcionaria? Ainda não temos essa funcionalidade. O processo de importação do BR1 hoje só trabalha com um único fornecedor.
nós temos no nosso backlog aí para entrar em roadmap essa possibilidade de trabalhar com múltiplos fornecedores, mas hoje a gente não atende esse cenário. Entendi. Mais uma pergunta do Pablo. Pablo pergunta aqui, ó. No caso da empresa do Pablo, que ele atua, normalmente nós precisamos emitir 10 notas filhas para acompanhar o transporte. Essas notas também irão movimentar o estoque? Não, essas notas não movimentam o estoque. As notas filhas, elas são só pro forma, né? Elas são depósito de envio direto, elas são documentos gratuitos, então não gera financeiro, não gera movimentação de estoque, não gera nenhum movimento contábil. Boa. Muito bem, muito bem. Temos mais perguntas aqui. Ele controla, Glauber, por exemplo, a variação cambial depois que a nota fiscal de entrada, no caso a tua nota ali de nacionalização, foi lançada? Controla se você, assim, controla se os documentos dos quais a gente está falando estiverem em aberto, né? Então, o documento que gera a variação cambial, ele é o documento adiantamento para fornecedor, que aqui tem contabilização, e estamos trabalhando com uma moeda estrangeira, e a invoice também. Então, digamos que eu emiti a nacionalização, mas a invoice eu ainda não paguei, então, sim, há variação cambial ainda. Enquanto o documento invoice ou o documento adiantamento ao fornecedor estiver aberto, está gerando variação cambial. Entendi. Tá certo. Muito bem. Mais uma questão aqui. As despesas adicionais, Glauber, como é que ele controla? Ele consegue ir lá e revalorizar o custo do item, já que teve um transporte? Ele atende essa parte? Com certeza. As despesas que você agrega aqui na aba de despesas, seja para invoice ou seja para nacionalização, essas despesas vão acabar na invoice e na nota de nacionalização. Então, já está jogando direto o valor, ele não precisa ser reavaliado porque o estoque entra na nacionalização. Ok. Depois desse processo, a gente tem aqui esse botão, né, para acionar despesas de importação, que são despesas que vieram depois. Então, eu já recebi, já está no estoque, já está tudo resolvido, e aí chegou uma despesa. A despesa que eu jogar aqui nesse documento de despesa de importação, ele vai gerar uma reavaliação de estoque. Então, ele vai lá, o material ainda está no estoque, reavalia o estoque. Mas eu já vendi o material, né? De repente é um material de revenda que chega e antes ainda de chegar alguma despesa de importação, eu acabo vendendo ele. Então, no final, ele não está mais no estoque, ele já está lá na minha conta de custo de produtos vendidos. Então, esse documento de despesa de importação, ele tem essa inteligência. Se o material está no estoque, ele reavalia o material no estoque. Se o material deixou de estar no estoque, ele já foi vendido, já deu sequência, ele vai fazer o lançamento contábil para essa conta que você apontar lá na parametrização. Entendi. Mais uma questão aqui, Glauber. Ele consegue controlar quando você tem uma nota de transporte para 2 processos de importação, por exemplo, 2 notas de importação, ele faz esse rateio? Você tem uma única nota de transporte para 2 processos, né? Isso. É esse o cenário? Isso. Tá. Aí você não... Aí, assim, daí ele não controla, tá? A resposta é não. Aí, a hora que você clicar, daí você não vai conseguir acionar dentro de um processo de importação, nota fiscal de transporte e chamar de outro processo de importação. Aí você vai ter que fazer uma nota fiscal de transporte avulsa, né? Aí você vai ter que vir no menu e realmente lançar uma nota fiscal para aquele transportador, né? Para aquele material, mas você vai ter que compor tudo isso na mão. Entendi. O módulo não vai fazer. Entendi. Então, quando a nota é única para a nota de transporte for única para aquele processo de importação, aí sim nós usamos o botão ali NF Transporte, né? Exato. Perfeito, meu amigo. Pessoal, temos mais questões? Aproveita, o cara aí conhece tudo, hein? Muito bom. Aproveita aí. Alguém quer colocar alguma pergunta adicional? Pessoal que está conosco aí também.
Edelci tá falando. Tudo bem, Nossa. Edelci? Nossa. Tudo bem, e você? Tudo bom. Tem perguntas aí Eu pra estou gente? trabalhando agora. Tá tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tô com Edelci. aquela coisa que a Bia me recomendou, se acalme, é o nome do meu Alô, particular. acho que a Edelci entrou aqui, mas acho que ela tá em outra ligação, né? Não tava falando nada. Muito bem, pessoal. Eu acho que acabaram as perguntas, né? Não tô vendo mais Entrou perguntas. uma. Entrou Robertão, uma pergunta. Glauber, parabéns pela apresentação. Pedro, um prazer ter você aqui conosco. E ele disse que ok, concorda em que depois você explique e faça uma rodada com o Glauber. E a Irani colocou uma pergunta, Roberto. Apareceu aqui. Então vamos lá colocar a pergunta da Irani. Quando tenho um pedido para várias notas fiscais, né? É só selecionar os itens específicos? Exatamente. Esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, ele está exatamente dessa forma. Eu tenho lá 4 produtos nesse pedido de compra, dos quais uma parte só deles foi copiada para esse processo de importação. Então, esse pedido de compra ainda está disponível para outros processos de importação, né? Posso vir aqui, lançar um novo, escolher lá o meu despachante, e aí, deixa eu informar a moeda, e aí vir aqui nesse segundo processo de importação e importar lá o saldo daquele pedido. Deixa eu colocar filial, salvou, importar. Olha lá, eu tenho lá o mesmo, né, o saldo do pedido, as quantidades que eu ainda não tinha relacionado naquele primeiro processo de importação, para eu iniciar um segundo processo de importação com o mesmo pedido. Perfeito, isso é muito legal, hein? Gostei. Na verdade, você pode ter colocado um pedido enorme, né? Vários itens ali, muitos itens, e depois você vai fazendo o processo para receber cada um, né? Sim, o que acontece muitas vezes é que quando você tem lá fora um fabricante, né, você colocou um pedido com 100 produtos para ele. Aí passou-se lá uns 15 dias, você colocou um outro pedido com outros 100 produtos que você precisou, né, conforme lead time, etc. Na hora, como ele é fabricante, conforme ele vai produzindo, de repente na hora de embarcar ele fala para você, olha, do 100 desse pedido eu vou te entregar 70, desse outro eu vou te entregar 30, então ele compõe com vários pedidos, né? Entendo. Então você vai ficando sempre com vários pedidos em aberto e o saldo desses vários pedidos. Muito bom, Glauber, gostei. Ó, a Irani confirmou aqui, né, que recentemente ela teve um pedido que acabou gerando 3 DIs para ela. Obrigado, Irani, pela pergunta. Mais uma do Pablo, vamos com o tempo, vamos aproveitar aqui. Ele diz aqui que, né, ele não tem um depósito de importação, né, uma importação transitória. Para usar o BR-1, é obrigatório ter esse depósito? Olha, não é obrigado ter um depósito específico transitório, você pode usar qualquer depósito que você tenha disponível aí, mas a função dele é justamente não misturar com o saldo que você tem no depósito disponível, né? É justamente para que o time de estoque, de movimentação, tal, deixa eu voltar naquele exemplo, ele possa ver o saldo naquele depósito e não misture, né? Então você tem lá, eu comprei o material, eu tenho lá 1000 unidades já na minha empresa disponíveis para vender, e no outro depósito eu vejo que, puxa, o pessoal já vai subir do porto com mais tantas unidades, então o depósito serve para diferenciar. É obrigatório ser um depósito diferente? Não, não é. Legal. Então, na verdade, com isso a gente traz uma melhoria de processo, entendeu, Pablo? Pode ser até um problema, né? Se você deixar o item aparecer no estoque da empresa, quando na verdade ele está em trânsito, né?
Você não pode vender aquele item ou colocar algo para produzir porque o material ainda não chegou, né, Glauber? Se você usar o mesmo depósito, corre-se o risco do time de expedição ou do time de produção ir lá procurar o material, né? Falar, cadê o material que tá aparecendo para mim aqui? Não, ele tá subindo do porto ainda. Então, é para isso que serve estar no depósito distinto. Com certeza. E esse tempo até chegar pode até, né, ser um tempo considerável, que aí esse problema de processo pode, de fato, ser até mais frequente nas empresas, né? Exatamente. O Pablo deu um outro caminho aqui, entendi o que ele faz. Ele disse aqui que atualmente eles fazem todos os documentos que estão em trânsito via nota fiscal de recebimento futuro. Ah, tá. É que aí da forma como ele não usa o módulo, né? Eles montaram um processo lá que faz dessa forma. Exato. E aí esse documento acaba não movimentando estoque para ele, então ele contorna dessa forma aí, né? Exato.